Câmera 1 foi, câmera 2 foi, áudio foi. O episódio de hoje é sobre sincronização de vídeo. Para fazer esse vídeo, eu tenho total liberdade para falar o que eu quiser sobre o Syncyla. Eu comecei utilizando a versão gratuita trial dele, gostei muito, mas é uma avaliação que é patrocinada pelo Syncyla. Porém, eu só aceitei porque eu gostei do software de antemão. Dito isso, vamos para o review. Hoje eu quero falar sobre um assunto que videomakers, filmmakers de casamento, filmmakers de eventos corporativos costumam passar com muita frequência. O que você faz quando você tem que gravar com mais de uma câmera? Com 2, 3, 4 câmeras e às vezes você tem a fonte de áudio separada. Como é o meu caso aqui. Hoje eu estou gravando com a câmera 1, com a câmera 2 e com uma fonte de áudio separada. Sincronizar tudo isso é sempre um pouco difícil. O velho método é de você ir empilhar todos os arquivos ali no Adobe Premiere e você sincronizar com base no áudio no olhômetro. Então a claquete, nesse caso, ela te ajuda a ter um ponto de partida. Você vai pegar aquele pico de áudio da claquete e vai usar isso para sincronizar o seu áudio. Muitas vezes você não tem a claquete e nesses casos você precisa sincronizar um pouco com base no olho, como você percebe a boca, o movimento da boca das pessoas, ou você tenta juntar os áudios e vai ajustando, faz um ajuste fino. Sincronizar na mão é uma coisa que muitos de nós já passamos e é difícil. O Premiere, o Adobe Premiere, assim como o DaVinci, eles têm um sistema de sincronização que é até bem eficiente. Ele consegue sincronizar na maioria dos casos, mas muitas vezes ele falha. O sistema ali do software do Premiere e do DaVinci, ele é bastante eficiente, mas muitas vezes ele não reconhece os áudios e não só isso, ele não trabalha bem com mais quando ele tem várias fontes ali de entrada, né? Então quando você já começa a trabalhar com 3, 4 câmeras, você vai ter uma certa dificuldade, você vai ter que sincronizar um por um, voltar, ficar ajustando, você tem que ficar de qualquer jeito no modo manual. Alguns anos atrás surgiu uma solução para tudo isso que era o Pluralwise. O Pluralwise era um sincronizador automático e ele basicamente você jogava um arquivo XML, você gerava um arquivo, você juntava todas as faixas de vídeo e de áudio, exportava para um arquivo XML que continha tudo aquilo e jogava para o Pluralwise e ele sincronizava todos aqueles arquivos e na época era mágico, era uma ferramenta assim que resolvia 90% desses problemas de sincronização, era bastante eficiente. Acontece que o Pluralwise, por alguma razão, ele foi ficando esquecido até o ponto que ele deixou de receber atualizações. E, por exemplo, eu trabalho com uma Blackmagic. Essa câmera aqui é uma Blackmagic. E ele não sincronizava os RAW da Blackmagic, ele não reconhecia esses arquivos. E o que acontece? A partir desse momento, eu parei de usar o Pluralwise. Eu comprei uma Black, ela não sincronizava, então eu simplesmente abandonei meu Pluralwise. E recentemente fui contratado por um projeto em que eu precisava de filmar com 3 câmeras. Para quem trabalha com evento corporativo, que você precisa às vezes filmar várias pessoas falando em torno de uma mesa, ou por exemplo um casamento que você tem que pegar a reação das pessoas, você tem que pegar o padre falando, você tem que pegar uma câmera para o noivo e uma noiva, você vai trabalhar com 4 ou 5 câmeras muito facilmente, dependendo da magnitude do evento, né? Nesses casos, você não ter um programa que sincroniza tudo faz com que o seu processo de edição se torne muito lento. Então, quando você tem várias câmeras e você tem que sincronizar, você traz para sua ilha de edição e você tem que sincronizar tudo isso manualmente, o tempo que você gasta sincronizando é um tempo que você poderia gastar editando, você já poderia estar muito à frente do processo. Então, você tem um software que faz isso para você é essencial, é um trabalho chato, dispendioso e é a hora da gente depender das máquinas, né? É a hora que a inteligência artificial, que os algoritmos podem fazer um ótimo trabalho pra gente, que é nos poupar desse trabalho braçal, de ficar encontrando minúcias, sendo que a máquina realmente consegue fazer isso muito melhor que a gente. Dito tudo isso, recentemente eu me deparei novamente com a necessidade de sincar múltiplas câmeras e áudio separado para um projeto grande. E no meu contexto eu estava usando uma Blackmagic, né? E arquivos em RAW, então sincronizar esses arquivos estava difícil. E aí eu fui pesquisar outra solução. E foi aí que eu descobri o Syncyla. Eu
tava pesquisando por um software de sincronização. Eu já tinha ouvido algumas coisas e tal, mas nunca tinha ouvido falar do Syncyla. E fazendo uma pesquisa rápida, eu me deparei com esse programa de sincronização. Fui pesquisar alguns reviews, não tem muita coisa ainda sobre, mas encontrei algumas coisas interessantes e resolvi trazer o meu review. Facilitou muito, eu peguei a versão trial a princípio do projeto do Syncyla, né? E nossa, o meu processo facilitou muito, cara, porque eu simplesmente joguei os clipes ali, gerei um XML, importei para dentro do Syncyla, ele syncou em poucos minutos, exportei o arquivo com tudo bonitinho, as câmeras sincronizadas, e a partir daí eu já posso trabalhar na edição do meu arquivo sem aquele trabalho tedioso. E funcionou muito, de forma muito fácil. Eu vou explicar para vocês como funciona. Estamos dentro do Adobe Premiere, mas você pode usar o Syncyla com qualquer programa de edição. Você pode usar o Syncyla, por exemplo, com o DaVinci, você pode usar o Syncyla com o Final Cut, entre outros que estão listados aí na tela. No caso, eu estou usando o Premiere. Eu já organizei meus arquivos aqui nessa pasta mídias. Então vamos chamar aqui de Syncyla, então vou criar uma timeline. Dentro da minha timeline, eu vou jogar todos os meus arquivos, então vou jogar todas as minhas câmeras. Eu vou jogar as Lumix numa linha. Na outra linha eu vou jogar a Blackmagic. E na outra linha eu vou jogar o áudio. É só isso que eu preciso fazer. Eu não vou me preocupar em sincar nada aqui dentro. Então os arquivos estão aqui, a câmera 1, câmera 2, tem uma diferença de claridade, depois eu vou mexer nisso, né? Se eu tivesse mais câmeras, eu criaria uma câmera por linha. E é isso, eu não preciso me preocupar em sincar. Se eu fosse sincar antigamente, antes de ter programas de sincronização ou sem um programa de sincronização, eu ia ter que pegar o momento da minha palma. Então o momento do pico do áudio, ó. Esse momento aqui, marquei. Aí eu vou pegar da outra câmera, marquei aqui. E aí aqui no áudio a mesma coisa. Aí aqui, por exemplo, eu tenho que ver, eu não tenho visão no áudio, então eu tenho que achar o pico do áudio aqui, ó. Mostrando um processo manual de sincronização, seria isso aqui. Então eu marquei os momentos da minha claquete, marquei aqui um ponto em cada vídeo, né? Eu não vou usar esses vídeos aqui. Aí eu sincronizaria aqui, pronto, tá teoricamente sincado. Isso aqui é uma sincronização manual. Imagina eu fazer esse processo de sincronização com 5, 10 câmeras. É um processo não só tedioso, mas muito difícil. E aqui nem sempre fica muito acurado, né? Então aqui eu fiz uma sincronização manual. Essa é a sincronização modo difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a sincronização modo fácil, que é a sincronização que eu faço através do software Syncyla. Eu vou vir em File, cada programa vai ter um sistema diferente, tá? No Premiere é assim que funciona. Eu vou exportar um Final Cut Pro XML. Esse XML, ele é um tipo de arquivo que mostra a posição de todos os elementos que estão na minha timeline. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Eu vou criar aqui pasta 3 XML. E vou botar lá Syncyla teste, ok? Joguei aqui, ele vai exportar meu XML. Eu vou abrir o meu Syncyla. O Syncyla abre muito rápido. Vou importar o XML para dentro. Dentro do Syncyla, eu abri a pasta do XML, peguei o meu arquivo, abri e rapidamente ele importa para dentro os arquivos, né? Então ele tem um arquivo de áudio do Zoom, que eu nomeei dessa forma, um arquivo da câmera 2 e um arquivo da câmera 3. Aqui eu tenho uma série de opções, tá? Para sincronizar é muito rápido, mas antes eu só quero passear pelo Syncyla para vocês entenderem como ele funciona. Eu posso escolher para que ele otimize o fluxo de trabalho para o software que eu estiver utilizando. Então, no caso, o meu fluxo está otimizado para o Premiere, mas eu tenho aqui para Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Vegas Pro e outros programas. Eu estou usando o Premiere, eu vou usar o Premiere. Aqui ele tem as opções: sincar pela waveform, né? Ele pode sincar pelo tempo de regravação e pode começar automaticamente, né? Então vou começar, a ordem de sincronização dele vai ser pelo file name. Aqui nesse projeto não vai fazer diferença, isso vai começar a fazer diferença em projetos maiores. Vou sincronizar. Esse é o som de sincronizado. Ele demorou menos de 1 segundo para sincronizar.
Eu tinha 2 vídeos de mais ou menos 8 minutos cada, que é o tempo da gravação que eu levei. Demorou menos de 1 segundo, foi 0 segundos. Tá sincronizado. E aqui eu exporto para XML. Então aqui eu já boto aqui, eu já crio um novo arquivo. Esse é o arquivo original. Eu vou criar esse SymKyla teste sincado. Eu vou botar em português aqui, sincado. Então eu escolho o XML sincado, que eu exportei direto do SymKyla. E ele vai gerar uma sequência para mim com os arquivos já sincronizados. Então vamos entrar aqui. Aqui, como você vê, esse aqui é o projeto original, então os arquivos simplesmente jogados na timeline. E esse aqui é o projeto já sincado do SymKyla. Isso aqui é um exemplo com apenas 2 câmeras e uma fonte de áudio, mas ele funciona com a mesma eficiência para várias câmeras. E é muito fácil de usar, basta você colocar os arquivos ali, exportar o XML, manda para o SymKyla, sincroniza tudo, exporta, importa novamente de volta para o Premiere e está funcionando, simples assim. Então, como vocês viram, a experiência com o SymKyla foi muito prática, foi uma experiência muito simples, sincronizar várias câmeras, para mim funcionou muito bem. Eu gostei bastante do software. Eu adicionaria, na verdade, um detalhe. Se o SymKyla pudesse funcionar diretamente como um plugin dentro do Premiere, por exemplo, dentro do DaVinci, e dentro de outro software de edição. Se você tivesse a possibilidade de não ter que abrir um software terceiro para fazer a sincronização, seria ótimo. Porém, não vi nenhuma dificuldade em trabalhar com SymKyla, é muito simples, mesmo um iniciante no audiovisual, com algum conhecimento básico, vai poder lidar com ele muito facilmente. Então, de fato, eu gostei muito, facilitou meu processo. Então, ó, review positivo para o SymKyla. E é disso, a gente precisa dessas soluções criativas para lidar com problemas, para acelerar, porque a gente vive de tempo, né? O nosso tempo é muito precioso e você perder tempo com tarefas secundárias, quando você pode estar gastando esse tempo para ser criativo, é muito importante. Então, caso tenham interesse no SymKyla, tá o site aí abaixo, vocês podem conhecer, vocês podem verificar e ver por vocês próprios. Baixem a versão trial, se gostarem, adquiram. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, por que não deixar um like? Por que não deixar um comentário? Diz aí o que mais você quer saber sobre audiovisual, de que forma eu posso te ajudar, quais são suas dúvidas, tem outros softwares que você quer que eu faça avaliação? Deixa um comentário aí, pergunta o que você quiser perguntar e, claro, se inscreve no canal. Um abraço, gente.